Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a paz esteja contigo e todos os seus. Em mais um minuto de fé, o Evangelho para o dia de hoje é o Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 31. Veja bem o que disse Jesus aos judeus. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho dele a meu respeito é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João. Ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras pensando que nelas possuís vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, isso mesmo, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Meus queridos, minhas queridas, estas são para nós palavras que são fonte de salvação. Por isso que do contato com elas devemos sempre glorificar o nosso Deus. Sabe que para a nossa reflexão hoje, eu fiz questão de destacar alguns pontos nesse trecho do Evangelho. As obras que eu faço dão testemunho de mim, revelam que o Pai me enviou. É bonito a gente ver que os atos, as atitudes e as obras de Jesus revelam de fato a sua divindade, porque ninguém jamais poderia assim agir se Deus com ele não estivesse. E Jesus deixa claro ao falar sobre isso com os judeus. Depois, é importante a gente lembrar que quando Jesus fala no Evangelho, que nós refletimos hoje, que o Pai dá testemunho dele, nós devemos, por exemplo, no contato com este Evangelho de hoje, nos lembrar que Jesus, quando foi batizado, teve a pomba descendo sobre ele como sinal do Espírito Santo e a voz do Pai a dizer: este é o meu Filho amado. Depois nós temos no Monte da Transfiguração, inclusive um dos
evangelhos que nós refletimos também no tempo quaresmal, no Monte da Transfiguração, um dos evangelhos que também refletimos na festa do Senhor Bom Jesus, em agosto. Nesse trecho do evangelho, a narrativa nos apresenta Deus também, que aparece em meio à nuvem e sua voz se faz ouvir, dizendo aos seguidores de Jesus que Jesus é o seu Filho amado, por isso todos devem escutá-lo, dar-lhe atenção. É a festa da Transfiguração. O fato é o seguinte, minha gente, Jesus está dizendo aos judeus que eles rejeitam as Escrituras quando não acolhem a sua pessoa. E aí é importante a gente observar que Jesus é fonte de vida para todos nós. E de fato, quando nós não acolhemos a sua pessoa, nós não estamos considerando todo o ensinamento que recebemos a respeito da pessoa de Jesus desde o Antigo Testamento. Eu gosto de dizer que o Antigo Testamento é como que um dedo indicador apontando para Jesus como plenitude da graça de Deus que revela o amor de Deus a todos nós. Jesus falou que João Batista, num determinado momento, começou a ser rejeitado. E é verdade. É esta rejeição que João Batista experimenta exatamente por conta da dureza do coração das pessoas. E Jesus deixa claro, o mesmo está acontecendo comigo. E acontecerá. E a gente sabe que na sequência vão se levantar plenamente contra Jesus. Mas o grande elemento aqui, a grande novidade desse ensinamento é o fato de que o povo, na sua convivência, troca interesses em suas convivências, seus relacionamentos são por interesses humanos. E muitas vezes as pessoas, para não terem problemas com as pessoas com as quais elas se relacionam, elas acabam não buscando aquilo que é da vontade de Deus, para não ter desafetos e experimentar desencontro. Só que quem escolhe o mundo? As pessoas. Vira as costas para Deus. No final, terão contra si a palavra de Deus, ou seja, a Sagrada Escritura, com Moisés, com os profetas e com João Batista. Para não ter problemas com o mundo, vamos virar as costas para Deus, como fizeram os antigos e os próprios judeus? Não façamos isto. Busquemos a glória de Deus, mesmo que tenhamos problemas com o mundo, porque a peregrinação por aqui é caminho de cruz, mas quem a enfrenta sai vitorioso. Isto é o que acontece com o Divino Mestre, que nos aponta o caminho dos céus. Deus te abençoe, te fortaleça e te anime na fidelidade à palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.